Muito bom dia, meus amigos. Hoje é dia de Copa do Brasil, decisão, quartas de final. E a gente tem aí o Fluminense contra o Bahia, que não passou nas últimas edições de quartas de final, mas tem um bom time. E o Corinthians tentando aí eliminar a equipe do Atlético Paranaense, o Corinthians que joga em casa. Para esse jogo do Corinthians, aliás, pessoal, super cotação disponível na Bet365. Um chute a gol do Depay e duas defesas do goleiro do Capo e do goleiro Santos, tá? Uma odd aumentada de 1,47 para uma odd de 2 e eu estou recomendando ela para vocês. Link no primeiro comentário fixado. Lá no meu grupo gratuito, eu filtro também as melhores super cotações das casas de apostas. Então você tem lá uma curadoria com as melhores super odds filtradas para você, além de várias outras dicas, como no mercado de cartões, beleza? Então vamos rodar a vinheta para passar para vocês as duas dicas de hoje. Enquanto isso, você vai deixar o like aqui e o seu comentário com seus favoritos do dia, beleza? Vamos que vamos. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. E vamos embora, pessoal, para os palpites de hoje. Copa do Brasil, começando com Fluminense e Bahia. Jogo bom, hein? O Fluminense está na desvantagem, perdeu a ida por 1-0, mas teve um gol anulado nesse confronto, fez uma boa partida e está vivíssimo na competição. O Fluminense, que é um time que se transforma, né? Jogando muito melhor nas Copas do que tradicionalmente no Brasileirão, onde ele tem poupado aí muito dos seus jogadores, tá? A escalação do Fluminense não vai ter baixa nenhuma, exceto na lateral direita com o Samuel Xavier, que se lesionou no primeiro confronto, vai jogar o Guga. O Fluminense do Renato Gaúcho é um time um pouco mais compacto defensivamente, a defesa com o Freitas e com o Thiago Silva é uma defesa muito sólida, o meio-campo também é muito bom com o Martinelli, o Hércules e o Nonato, e uma frente veloz atacando pelas pontas, buscando o Everaldo, que tem sido um atacante muito bom dessa equipe, em detrimento inclusive do Cano, que perdeu a posição. O Cano já não tá jogando tão bem, o Everaldo vem sendo o melhor nome desse ataque do Fluminense, junto com o Canobi e com o Serna. O time tem também bons jogadores que podem vir do banco, e em casa o Fluminense tem jogado um futebol muito forte, conseguindo marcar gols, conseguindo pressionar e com altas médias de finalizações e também de escanteios. Tá? O Fluminense perdeu 2 dos últimos 10 jogos fora de casa no Brasileirão. Um pro Palmeiras, que é um time muito forte, o Fluminense, se não me engano, poupou aqui. Também foi um jogo pós-mundial, também perdeu pro Cruzeiro, que é um dos grandes times desse campeonato. Jogando um bom futebol, o Fluminense ele tem uma média geral aqui de finalizações, de gols e de cantos bem alta, tá? Então 5 cantos marcados aqui pro Fluminense. No primeiro tempo, a média de 3 escanteios pro Fluminense, e a pressão abaixa um pouquinho, porque muitas vezes o Fluminense está ganhando seus jogos, então não precisa de pressionar tanto assim nas partidas. Vai enfrentar um Bahia, que é um time que joga muito bem dentro de casa, mas que fora de casa não vem tão forte assim, mas que tem um excelente time, talvez um dos melhores do Bahia nos últimos anos. O Bahia ele vem de ganhar o título da Copa do Nordeste diante do Confiança, atropelou 9-1 no agregado e vem aqui com seus principais jogadores à disposição. A principal dúvida está na presença do Jean Lucas, que estava com a seleção e que pode voltar e reforçar o time. Ele declarou que quer jogar, mas ainda assim a preparação não foi feita junto ao time. Mas é um cracaço de bola, joga muito bem e o Bahia gosta de jogar pelas laterais também. Vai ter a volta do Gilberto na direita, o Luciano Juba na esquerda, e aliás, o Juba tinha que estar na seleção, ele apoia bem, ele consegue finalizar, ele é um excelente jogador. O meio-campo com o Rodrigo Nestor e Acevedo é muito combativo, e a frente com o Everton Ribeiro eu gosto bastante. O grande problema do Bahia está na ausência de 2 jogadores muito bons para mim. O primeiro deles, Eric Pulga, que jogava pela esquerda, e o Ademir pela direita. Ambos estão lesionados e são desfalque. E com isso, o Bahia perde muito no lado ofensivo, porque vai jogar o Caule e o Kaique, que são bons jogadores, mas não tão bons quanto esses 2 que estão lesionados. O cenário de pressão do Fluminense está traçado aqui para um primeiro tempo. Eu peguei a linha mínima das médias aqui de Fluminense. O Fluminense tem média de quase 7 finalizações, eu peguei pelo menos 5. Ele tem média de 3 escanteios, peguei pelo menos 1. E estou apostando num Bahia um pouco mais recuado no confronto, tá? Como ele fez em vários jogos de Libertadores e também de Sul-Americana, sentando um pouco em cima da vantagem e aceitando um pouco a pressão. Então eu peguei linhas baixas também do Bahia aí, e esse bilhete que tá na tela para vocês é a minha dica para este confronto, tá? Outra coisa que eu vou ficar ligado no ao vivo aqui é no menos 0,25 do Fluminense, mas eu não vou pegar essa linha pré, porque eu acho que ela tá justa e eu queria essa linha um pouco mais alta, tá? Eu queria a cotação do menos 0,25 em 1,80, quase que 1,90, em 1,65 eu não sou tão fã assim, então eu vou esperar pro live. Então de pré a gente fica nesse confronto aqui para bilhete, né, de primeiro tempo do Fluminense, ok?
No segundo jogo a gente tem, pessoal, o jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense, e o Corinthians, ele vem muito forte para esse título da Copa do Brasil, na minha visão. Ganhou muita moral eliminando o Palmeiras, e no último jogo também poupando, conseguiu segurar o Palmeiras mais uma vez, mostrando que é um time forte, bem treinado pelo Dorival. O Dorival é um excelente treinador, e esse Corinthians, agora reforçado pelo Yuri Alberto, tende a jogar um futebol muito melhor, tá? Bom lembrar que o reserva dele é o Guinegão, que conseguiu se firmar muito mais do que Thales Magno, conseguindo fazer gols, então o Corinthians está bem servido agora no ataque, até porque o Depay, que jogou muita bola na Holanda recentemente, também vai jogar aqui, e o meio-campo com o Breno Bidon, Charles e o Maicon é um meio-campo interessante, reforçado ainda pelo Rodrigo Garro, que é um dos jogadores muito importantes. A defesa com André Ramalho e Gustavo Henrique proporciona o que é de melhor para a equipe do Corinthians, que só perdeu 2 dos últimos 10 jogos aqui, para enfrentar um CAP que chega aqui com esse discurso, né, de que não tá ligando para a Copa do Brasil. Isso pode ser perigoso em 2 sentidos. Primeiro, porque o time joga despreocupado, então joga um pouco mais solto. Segundo, que a moral do time tá elevada, porque ele acabou de ganhar 3 jogos seguidos. Isso é tanto um ponto positivo, porque ele pode animar para a Copa do Brasil, mas um ponto negativo porque reforça esse discurso de que o CAP tá focado na Série B. E agora, com o time chegando a 36 pontos, tá só 5 da zona de acesso, 5 da Chapecoense. Inclusive, é o próximo jogo do Atlético Paranaense. Então, o foco pode realmente estar aí em voltar para a Série B. Mas, se bobear, o Atlético Paranaense pode sim incomodar a equipe do Corinthians. A escalação conta aqui com os principais jogadores, com dúvida sendo aqui o Patrick, o Zapelli e o Leozinho, tá? O Odair, técnico do time, tá suspenso. Isaac, Léo, Arthur Dias e Madison, todos esses são baixas aqui no Atlético Paranaense. É um time que não joga muito bem fora de casa, mas é um time que consegue fazer gols, ó, é um time perigoso. Só que o nível de enfrentamento da Série B é muito menor do que o da Série A, né? Pessoal, eu vou mandar uma dica aqui que eu não costumo mandar muito, que é apostar num time que não precisa de vencer, que no caso é o Corinthians. Mas esse menos 0,25 ele me chama muito, cara. Primeiro que o Corinthians vai ter um pouco de campo, que o Atlético Paranaense tem que se soltar. Segundo que é uma vantagem que o Corinthians não pode sentar muito em cima. Terceiro que o Corinthians está reforçado com seus principais jogadores. E quarto que o CAP realmente na minha visão, tá focado mais na Série B aqui. Então, o Corinthians que já jogou e conseguiu vencer lá para poder pegar o menos 0,25 protegido em caso de empate, para mim é a melhor dica desse jogo. Se você tiver com muito pé atrás, cara, pega um empate anulo, um dupla chance para poder colocar no bilhete, bota com outra coisa, mas eu vou nesse menos 0,25 do Timão e essas são as minhas dicas pro jogo de hoje. Beleza? Para poder finalizar, bilhetinho na tela aí para vocês com uma Big Odd, tá? E vamos embora buscar mais ao longo da semana. Eu sou o Tiquinho, para mais dicas, me siga no grupo gratuito, link no primeiro comentário fixado e as melhores super odds estão disponíveis lá também. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets nesta quarta-feira.